Bom dia, pessoal, amigos e seguidores do canal. Hoje é dia de pagar dívida. Teve uns pedidos para ser narrado aqui o Retorno de Hastur, do August Derleth. E como tem tudo a ver com o nosso projeto, né, atual, eu resolvi essa semana já quitar essa dívida. Temos outras, né? Tem mais um pedido, tem vários, eu anoto numa lista, mas tem um outro pedido que é The House on Borderland, do Hodgson, aquele cara do A Voz na Noite. Só que esse daí tem um pequeno problema, isso vai demorar um pouco mais, porque a Casa à Beira do Abismo tem várias traduções para essa história. House on Borderland é um baita de um romance passado na Irlanda, muito interessante, de fato, adoro eu. Porém, é um romance, né? É uma novela grande, assim, um romance, pode-se dizer, e aí precisa ser narrado em partes, né? Então, vamos deixar um pouquinho mais para diante. Mas hoje, então, nós vamos com o Retorno de Hastur, do August Derleth. E a história em si, vou começar pela história, depois eu falo um pouco do August Derleth. Ele é um cara importante na vida do Lovecraft, então isso aqui hoje é um interlúdio de horror, porém é um link fortíssimo com a nossa viagem pela obra do Lovecraft, né? Essa história, Retorno de Hastur, como eu disse lá no aviso da comunidade, ela é uma espécie de manual do horror cósmico, né? Essa história de 1939, ela foi publicada originalmente na Weird Tales e é basicamente a pedra fundamental do mito Cthulhu, porque nela o August Derleth ele sistematizou numa aventura bem no estilo Lovecraft, ele sistematizou conceitos do mito Cthulhu e também do mito amarelo. Inclusive o próprio título, né? O Hastur é a figura central lá do Rei Amarelo e aparece no mito Cthulhu. Então ele faz ali um amálgama das duas mitologias. É bem interessante. E ele sistematiza, como eu disse, né? Aparecem figuras, ele lista, até um pouco assim, eu não diria artificial, mas é um pouco forçado. Ele lista uma série de livros, tudo basicamente que o Lovecraft foi pincelando naquele painel que foi constituindo o Cthulhu Mitos. O August Derleth juntou tudo numa história e deu nome a cada coisa, a cada conceito, a cada cera, a cada artefato. Então é de fato uma obra, primeiro em si ela é interessante, né? Uma aventura de horror bem bacana, para quem gosta do estilo Lovecraft. Ele escreve bem naquela linha, né? Muitos adjetivos e tal. A trama é mais ou menos um recorrente na obra do Lovecraft, o estudioso que mexe com coisas que não deveria, tal. Então tem um narrador se referindo a eventos nascidos da obra, do trabalho de um parente. Então a história em si é muito bacana, mas a importância dela é que ela é uma espécie de pedra fundamental dessa construção. O August Derleth, então falando um pouquinho do escritor, ele acabou ficando muito famoso. Hoje ele é lembrado basicamente por essa construção do mito Cthulhu, essa sistematização. Ele basicamente é o criador desse conceito baseado no Lovecraft. E ele é o criador também, né, da editora Arkham House, que foi criada, né,
e dedicada à publicação das obras do Lovecraft. Lovecraft ele era já conhecido, mas num pequeno círculo, né? E quando então ele e outros apreciadores cultuadores, melhor dizendo, né, do Lovecraft, criaram essa editora já nos anos 40 para publicar a obra do Lovecraft, e publicou todo e qualquer texto escrito pelo Lovecraft apareceu ali na Arkham House. Então ele construiu uma carreira, uma vida baseada na carreira e na vida do Lovecraft. Porém, ele é um pouco além, né? O August Derleth é um grande escritor, ele escreveu desde pequenininho, é muito parecido com a trajetória do Lovecraft. Ele começou com 13 anos, se não me engano, escrevendo histórias, depois insistiu, teve muita dificuldade de publicar, como todo escritor iniciante, como aconteceu com o Lovecraft. Ele então acabou sendo publicado já nos anos 20 na Weird Tales, e foi uma espécie de porta aberta para o Lovecraft logo em seguida, né? Até eu esqueci de mencionar o cara que, junto com o Derleth, não tem a mesma produção literária, mas foi o co-criador com o Derleth da Arkham House, que é o Donald Van Drey. Donald Van Drey também a que ser lembrado aqui. Então, outra coisa interessante lá que eu devia ter comentado quando estava falando da obra, a história é passada em Arkham, naturalmente, a Universidade Miskatonic, que isso apareceu na nossa postagem desse sábado passado, né? Os outros deuses. Desculpe, não apareceu, não, estou me confundindo, já estou dando uma pista que não devia. A próxima postagem do Lovecraft vai ter uma conexão com a Universidade Miskatonic, mas essa história de hoje, o Retorno de Astor, tem tudo a ver, né? Aqueles livros malditos vão para a biblioteca da universidade e tal. Mas então, voltando ao Derleth, ele é um intelectual sólido, ele é um naturalista, um conservacionista, mesmo quando isso ainda não era modinha. Ele trabalhou muito nessa área, ele era um etnografista, ele escreveu sobre lendas e costumes lá do estado natal dele, o Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele é um cara muito importante. Agora, acabou estranhamente, não são as voltas que a vida dá, ele acabou ficando meio conhecido como uma espécie de rei do pastiche, por causa da dedicação dele à obra do Lovecraft. O que ele escreveu na linha do mito Cthulhu, como essa história de hoje, tem aquele sabor de pastiche, né? Pastiche é aquele conceito, é um conceito meio vazio para mim. Pastiche é usado no sentido de que alguém faz uma imitação, quase que tem contido na expressão o tosco. O cara faz uma imitação assim meio superficial de uma obra, de um autor, de um estilo. Só que, vocês vão ver no conto de hoje, é um pouco além disso, né? Ele tem a qualidade da escrita, claro que ele dá um sabor Lovecraftiano ao texto, porque essa era a intenção. Mas outros contos dele, tem muitos outros contos dele assim, do Derleth, mas tem muita escrita dele que não é assim. Ou seja, ele não é um cara incapaz de escrever no próprio estilo. Ele intencionalmente utilizou esse formato Lovecraft, que foi de muito sucesso. E como ele depois, nos anos 40, ele fez a mesma coisa com outro ídolo dele, que era o Conan Doyle e as histórias do Sherlock Holmes. Inclusive eu li o Derleth primeiro por essa via Sherlock Holmes do que pela via Lovecraft. Ele escreveu uns livros, aventuras de um detetive particular, ficcional, que é o Solar Pons. Solar Pons é uma espécie de imitação ou pastiche
do Sherlock Holmes. Não fez tanto sucesso quanto essas réplicas, vamos chamar assim, da obra do Lovecraft, mas é bem bacana se tiverem oportunidade. Quem gosta de história policial e quem gosta, eu sou super fã do Sherlock Holmes, eu li desde criancinha, né? Adoro. E o August Derleth, ele acaba que está para o Conan Doyle Sherlock Holmes como está para o Lovecraft e o Mito Cthulhu. É bem legal. Então acabou que ele formou um jeito dele de reverenciar os seus ídolos, né? Então era isso que eu tinha para falar, essa história, o Retorno de Astor. Então vocês, espero que gostem dela e a perceba como uma espécie de referencial da obra do Lovecraft, especificamente do mito Cthulhu. É isso aí, vamos então de O Retorno de Astor, de August Derleth, 1939, março de 1939. Abraço a todos, saudações, espero que continuem seguindo essa nossa caminhada Lovecraft, que gostem. Comentários, likes, compartilhamentos, para que a gente possa continuar avançando. Saudações, abraço a todos. E não percam no próximo sábado mais uma história do Lovecraft. O Retorno de Astor, August Derleth, 1939. Na verdade, começou há muito tempo. Há quanto tempo não ousaria dizer, mas no que diz respeito à minha conexão com o caso que arruinou minha carreira e trouxe dúvidas aos médicos quanto à minha sanidade, começou com a morte de Amos Tuttle. Foi numa noite de fins de inverno, com o vento sul soprando a vinda da primavera. Estava eu na antiga Arkham, assombrada pelas lendas, naquele dia. Ele soube da minha presença pelo Dr. Ephraim Sprague, que o atendia, e fez com que o médico chamasse a Lewiston House e trouxesse-me àquela propriedade lúgubre na estrada Aylesbury, próxima a Innsmouth Turnpike. Não seria um lugar onde eu gostaria de estar, mas o velho pagava-me o suficiente para que eu tolerasse o seu jeito tristonho e a sua excentricidade, e Sprague havia deixado claro que ele estava moribundo. Suas horas estavam contadas. E de fato era o caso. O velho mal teve forças para fazer com que Sprague saísse do aposento e então falar comigo, embora sua voz estivesse clara o suficiente, saindo com pouca dificuldade. "Você conhece minha vontade testamentária", disse ele. "Cumpra ao pé da letra." Essa havia sido uma questão polêmica entre nós, devido a seu desejo de que, antes que seu herdeiro e único sobrevivente, Paul Tuttle, pudesse clamar a propriedade, a casa devesse ser destruída. Não derrubada, mas destruída, junto com certos livros designados pelo número de prateleira em suas instruções finais. Seu leito de morte não era lugar para debater novamente aquela ideia de destruição gratuita. Assenti e aceitei a ordem. Teria sido melhor sorte se eu tivesse obedecido sem questionar. "Veja só", continuou, "há um livro lá embaixo que você deve devolver à biblioteca da Universidade Miskatonic." Falou-me do título. Naquele momento não significava nada para mim, mas a partir daí tornara-se para mim mais do que eu possa descrever. Símbolo de um horror ancilário, de coisas enlouquecedoras além do véu da vida cotidiana e prosaica. A tradução latina do abominável Necronomicon, de autoria do árabe louco Abdul al-Zahir. Encontrei o livro com facilidade. Pelas últimas décadas de sua vida, Amos Tuttle havia vivido em reclusão cada vez maior, entre livros coletados em toda parte do globo. Textos antigos, roídos pelas traças, com títulos que apavorariam um homem menos rijo.
o sinistro De Vermis Mysteries, de Ludwig Prien, o terrível Culte de Gaulle, do Comte d'Erlette, o condenável Unaussprechlichen Kulten, de von Juntz. Não sabia então o quão raros eram esses livros, nem compreendia a raridade sem preço de certas peças fragmentárias. O aterrorizante livro de Aibon, os manuscritos pnacóticos, cheios de passagens horrorosas, e o temível texto de Riley, pois estes, descobri ao examinar os balancetes depois da morte de Amos, haviam sido comprados por somas fabulosas. Mas em parte alguma eu encontraria um número tão alto quanto aquele pago pelo texto de Riley, que havia chegado a ele de alguma parte do interior sombrio da Ásia. De acordo com os arquivos, ele havia pago não menos que $100.000 pelo livro. Mas, além disso, no registro do manuscrito amarelado, havia uma anotação que me confundiu na época, mas que me dá ânsia pressagiosa em relembrar. Depois da menção da soma, Amos Tuttle havia escrito, com sua caligrafia de teia de aranha, além do cumprimento da promessa. Esses fatos não aconteceram até que Paul Tuttle tomasse posse, mas, antes disso, várias ocorrências estranhas aconteceram, coisas que deveriam ter levantado minhas suspeitas quanto às lendas interioranas que falavam de poderosas influências sobrenaturais ligadas à casa antiga. A primeira dessas ocorrências foi de pouca consequência, comparada às outras. Aconteceu apenas que, ao devolver o Necronomicon à biblioteca da Universidade Miskatonic, em Arkham, encontrei-me levado por uma bibliotecária de lábios franzidos, direto ao escritório do diretor, o Dr. Flamfer, que pediu-me diretamente para que eu explicasse a razão pela qual o livro estava em minhas mãos. Sem hesitação em responder, descobri que o raro volume jamais recebera permissão para sair da biblioteca e que, na verdade, Amos Tuttle o havia subtraído em uma de suas raras visitas, após ter falhado em persuadir o Dr. Flamfer a emprestá-lo. E Amos havia sido astuto o suficiente ao preparar de antemão uma imitação maravilhosamente razoável do livro, com a encadernação quase idêntica, e a reprodução do título e de suas páginas iniciais reproduzidas de memória. Na ocasião de seu furto do livro do Árabe Louco, Amos havia substituído a imitação pelo original e saído com uma de suas 2 únicas cópias disponíveis dessa obra temida no continente norte-americano e uma das 5 conhecidas no mundo. A segunda das ocorrências foi um pouco mais alarmante, embora tenha a aparência de sair das histórias mais convencionais de casas assombradas. Tanto Paul Tuttle quanto eu ouvimos na casa, em momentos estranhos da noite, particularmente enquanto o cadáver de seu tio ainda estava lá, o som de passos acolchoados, mas com algo esquisito neles. Não era como se os passos fossem dentro da casa, mas passos de alguma criatura de tamanho quase além da concepção do homem, andando uma boa distância nos subterrâneos, de modo que o som, na verdade, vibrava na casa, a partir das profundezas da terra abaixo desta. E quando faço referência a passos, é apenas por falta de uma melhor palavra para descrever os sons, pois não eram passos limpos, mas sons esponjosos, gelatinosos, chapinhantes, feitos com a força de tanto peso que o consequente tremor de terra daquele lugar não era mais que isso. Mas agora o barulho se foi, coincidentemente logo após termos despachado o cadáver de Amos Tuttle, 48 horas antes do planejado. Os sons classificamos como apenas os assentamentos da terra ao longo da costa distante, não só porque não demos muita importância a eles, mas devido à coisa final que aconteceu antes de Paul Tuttle tomar o posse oficial da velha casa na estrada Aylesbury. A última coisa foi a mais chocante de todas, e dos 3 que a presenciaram, apenas eu permaneço vivo hoje, já que o Dr. Sprague faz 1 mês de morto hoje. Mas na época fora ele quem observou e disse: "Enterre-o logo!" E assim o fizemos, pois as mudanças no corpo de Amos Tuttle eram macabras além da compreensão, especialmente horríveis no que sugeriam, e assim porque o corpo não estava caindo em decadência visível, mas mudando sutilmente para outra coisa, infundindo-se de uma iridescência esquisita, que escurecia até o ponto de parecer quase ébano,
e a aparência da carne de suas mãos inchadas e de seu rosto mostrava o crescimento de pequenas escamas. Da mesma forma, haviam mudanças no formato de sua cabeça. Parecia alongar-se, assumir uma forma curiosa e pisciana, acompanhada de uma leve emanação de cheiro de peixe, saindo do caixão. E o fato dessas mudanças não serem mera imaginação foi chocantemente comprovado quando o corpo foi depois encontrado no lugar para onde seu maligno sucessor havia levado. E lá, finalmente apodrecendo, outros viram comigo as terríveis e sugestivas mudanças que haviam ocorrido, embora davam graças de que não tenham conhecimento do que aconteceu antes. Mas no período em que Amos Tuttle estava na casa velha, não haviam pistas do que estava para acontecer. E fomos rápidos em fechar o caixão e mais rápidos ainda em levá-lo até o mausoléu dos Tuttle, coberto de era no cemitério de Arkham. Naquela época, Paul Tuttle estava no final da casa dos 40 anos, mas, como muitos homens de sua geração, tinha o rosto e a constituição de um jovem de 20. De fato, a única pista de sua idade estava nos leves toques de cinza no cabelo de seu bigode e têmperas. Ele era um homem alto e de cabelos escuros, um tanto acima do peso, com olhos azuis e francos, que anos de pesquisa erudita não haviam reduzido à necessidade de óculos. Ele não ignorava os termos da lei, pois rapidamente nos fez saber que se eu, como executor testamentário de seu tio, não estivesse disposto a ignorar a cláusula que ordenava a destruição da casa na estrada Aylesbury, contestaria em juízo com base na insanidade de Amos Tuttle. Apontei a ele que ele estaria sozinho contra mim e o Dr. Sprague, mas ao mesmo tempo não estava cego ao fato de que a irrazoabilidade da ordem poderia muito bem nos trazer uma derrota jurídica. E, além disso, eu mesmo considerava a cláusula, nesse sentido, esquisitamente gratuita e sem sentido, nesse apelo à destruição, e não estava preparado para lutar no tribunal por uma questão tão menor. Ainda assim, se tivesse previsto o que viria depois, teria atendido ao último pedido de Amos Tuttle, não importando qualquer decisão da corte. Contudo, tal capacidade de previsão não me ocorreu. Eu e Tuttle fomos ver o juiz Wilton, e expomos o caso a ele. O juiz concordou conosco que a destruição da casa parecia desnecessária e mais de uma vez fez sutil menção de concordar com a crença de Paul Tuttle na insanidade de seu falecido tio. O velho parecia alienado. Sempre o conhecia assim, disse secamente. Quanto a você, Adam, poderia levantar-se no tribunal e jurar que ele era absolutamente são? Lembrando com certo desconforto o roubo do Necronomicon na Universidade Miskatonic, tive de confessar que não poderia fazê-lo. De modo que Paul Tuttle tomou posse da propriedade na estrada Aylesbury e eu retornei a meu escritório advocatício em Boston, não exatamente descontente com a resolução das coisas, mas ainda assim sentindo um desconforto oculto, difícil de ser definido, uma sensação insidiosa de tragédia iminente, com certeza também alimentada por minha memória do que havia visto no caixão de Amos Tuttle, antes que este fosse selado e trancado no secular mausoléu do cemitério de Arkham. Segunda parte. Não muito tempo depois, mais uma vez fui ter com os telhados de 2 águas e balaustradas georgianas da cidade de Arkham, amaldiçoada pelas bruxas, e estava então lá a serviço de um cliente que desejava assegurar que sua propriedade na antiga Innsmouth fosse protegida dos agentes governamentais e policiais que haviam tomado posse dessa temida e assombrada aldeia, embora não houvesse passado apenas alguns meses desde as misteriosas dinamitações dos blocos de prédios da orla e de parte daquele terror, o Recife do Diabo, erguido no mar logo além, mistério que fora cuidadosamente guardado e oculto desde então, embora eu houvesse lido um artigo que se propunha a revelar os verdadeiros fatos do horror de Innsmouth, um manuscrito publicado privadamente, escrito por um autor de Providence. Seria impossível, naquele momento, ir até Innsmouth, porque o serviço secreto havia fechado todas as estradas que levavam até lá.
Contudo, redigi representações para as pessoas apropriadas e recebi uma confirmação de que a propriedade de meu cliente seria totalmente protegida, já que estava longe da orla, de modo que procedi a lidar com outras pequenas questões em Arkham. Fui almoçar naquele dia num pequeno restaurante próximo à Universidade Miskatonic e, enquanto ali, fui abordado por uma voz familiar. Olhei e vi o Dr. Lanfer, diretor da biblioteca da universidade. Ele parecia um tanto irritado e suas feições traíam claramente seu estado. Convidei-o a partilhar de minha mesa, mas ele recusou. Contudo, sentou-se, por assim dizer, na ponta da cadeira. Você tem visto Paul Tuttle? Perguntou abruptamente. Pensei em visitá-la esta tarde, repliquei. Aconteceu algo errado? Ele ruborizou com um ar um tanto culpado. Não posso dizer com certeza, respondeu firme, mas correm alguns rumores medonhos em Arkham. E o Necronômico sumiu novamente. Bom Deus! Certamente não está acusando Paul Tuttle de tê-lo roubado, exclamei numa mescla de surpresa e incômodo. Não consigo imaginar que uso ele poderia dar a esse livro. Ainda assim está nas mãos dele, persistiu o Dr. Lanfer. Mas não penso que ele o roubou. E gostaria que não pense que eu disse isso. É da minha opinião que um de nossos atendentes passou o livro para ele. E agora está relutante em confessar a enormidade de seu erro. Mas, qualquer que seja a verdade, o livro ainda não reapareceu. E temo que teremos de ir atrás dele. Eu poderia perguntar a Paul sobre o livro, disse. Se fizer isso, ficarei grato, respondeu o Dr. Lanfer, com uma certa avidez. Imagino que não ouviu nada dos rumores que andam por aqui. Balancei a cabeça negativamente. Muito provavelmente apenas o resultado de alguma mente imaginativa. Continuou, mas seu ar sugeria que ele não estava disposto ou apto a aceitar uma explicação tão prosaica. Parece que os passantes na estrada Aylesbury ouvem estranhos ruídos à noite avançada, todos aparentemente emanando da casa Tuttle. Que ruídos? Perguntei, e não sem uma apreensão imediata. Aparentemente ruídos de passadas. Ainda assim, sei que ninguém pôde precisar a natureza desses ruídos, salvo um jovem que os caracterizou como esponjosos e que disse que soaram como se fossem de algo grande, andando no lodo e água próximos. Os estranhos ruídos que Paul Tuttle e eu ouvimos na noite seguinte à morte de Amos Tuttle passaram em minha mente, mas nessa menção de passadas, feitas pelo Dr. Lanfer, a medida de tudo que havia ouvido voltou. Temi ter demonstrado isso de alguma forma, pois o Dr. Lanfer percebeu meu súbito interesse. Felizmente, ele escolheu interpretá-lo como evidência de que eu havia escutado alguma coisa dos tais rumores, mesmo que eu tivesse dito o contrário. Preferi não corrigi-lo nesse sentido, e ao mesmo tempo experimentei um repentino desejo de não ouvir mais nada sobre o assunto. De modo que não pressionei-o em busca de detalhes adicionais, e, quando ele levantou para retornar a seus deveres, deixou-me com a promessa de perguntar a Paul Tuttle sobre o livro perdido. Sua história, por mais rasa que fosse, ainda assim soava uma nota de alarme dentro de mim. Não conseguia evitar lembrar as várias coisinhas que mantinha na memória. Os passos que ouvimos, a estranha cláusula do testamento de Amos Tuttle, a horrenda metamorfose de seu cadáver. Já havia uma leve suspeita em minha mente de que alguma sinistra cadeia de eventos estava se manifestando ali. Minha curiosidade natural atiçou-me, não sem uma certa sensação de desagrado, desejo consciente de evitar o caso e a recorrência daquela estranha e insidiosa convicção de tragédia iminente. Mas estava determinado a ver Paul Tuttle o mais cedo possível. Meu trabalho em Arkham consumiu toda a tarde, e somente no crepúsculo consegui estar diante da massiva porta de carvalho da velha casa Tuttle, na estrada Aylesbury. Minha batida um tanto hesitante foi atendida pelo próprio Paul, que veio espreitar a noite crescente com sua lâmpada em mãos. — Haddon! —exclamou, abrindo mais a porta. — Pode entrar. Estava genuinamente grato em ver-me. Disso eu não podia duvidar, pois a nota de entusiasmo em sua voz excluía quaisquer outras suposições.
A afabilidade de suas boas-vindas também serviram-me para confirmar minha intenção de não falar dos rumores que ouvira e proceder às perguntas sobre o Necronomicon no seu devido tempo. Lembrei que logo após a morte de seu tio, Tuttle estava trabalhando num tratado filosófico ligado ao desenvolvimento do idioma indígena Sac, e passei a perguntar sobre o artigo, como se não houvesse nada mais importante. Já jantou, imagino, disse Tuttle, levando-me pelo corredor para a biblioteca. Respondi que já havia comido em Arkham. Ele colocou a lâmpada sobre uma mesa cheia de livros, empurrando alguns papéis para o lado ao fazê-lo. Convidando-me a sentar, ele voltou à cadeira que ele havia evidentemente deixado para atender à porta. Percebi nesse momento que ele estava um tanto desgrenhado e que havia permitido que sua barba crescesse. Também havia engordado um pouco, sem dúvida consequência de seus estudos reforçados que traziam confinamento à casa e falta de exercícios físicos. E quanto ao tratado Sac? Perguntei. Coloquei-o de lado, respondeu rápido. Pode ser que eu retome mais tarde, mas agora estou preso a algo bem mais importante. O quão importante ainda não posso precisar. Vi então que os livros nas mesas não eram os mesmos tomos eruditos que havia visto em sua mesa de Ipswich, mas, com alguma apreensão, notei que eram os mesmos livros condenados pelas explícitas instruções do tio de Tuttle, e uma olhadela na direção dos espaços vazios nas prateleiras proscritas veio a confirmar o fato. Tuttle voltou-se para mim com avidez e abaixou a voz, como se com medo de ser ouvido. Na verdade, Adam, é algo colossal, um gigantesco feito da imaginação. Se não fosse por isso, não tenho mais certeza do que é algo imaginado, de fato. Não tenho mais certeza. Fiquei imaginando qual seria a razão por trás da cláusula do testamento de meu tio. Não podia compreender a razão pela qual a casa deveria ser destruída. E imaginei que a razão deveria estar nas páginas dos livros que ele tão cuidadosamente condenou. E estava certo. Ele gesticulou em direção ao incunábulo à sua frente, de modo que os examinei, e posso dizer que descobri coisas de tal incrível estranheza, de tal horror bizarro, que às vezes hesito em aprofundar-me no mistério. Francamente, Adam, a coisa que descobri é tão alienígena e devo dizer que envolveu considerável pesquisa de minha parte, além de ler os livros coletados pelo tio Ames. Certo, disse secamente. E ouso dizer que você viajou bastante para tal. Abanou a cabeça negativamente. De forma alguma, exceto uma viagem à biblioteca da Universidade Miskatonic. O fato é que descobri poder conseguir o que queria através de cartas. Lembra-se dos documentos de meu tio? Bem, descobri que entre eles que tio Ames pagou 100 mil por um certo manuscrito encadernado. Encadernado em pele humana, aliás, junto a uma linha enigmática, além do cumprimento da promessa. Comecei a perguntar-me que promessa tio Ames poderia ter feito e a quem? Se ao homem ou mulher que o vendera o texto de Riller ou outra pessoa. Procedi, portanto, procurando o nome do homem que a ele vendera o livro e cheguei a seu endereço. É um certo sacerdote chinês do Tibete interior e escrevi para ele. Sua resposta chegou há cerca de uma semana. Curvou-se e remexeu rapidamente nos papéis da mesa, até que encontrou o que buscava e passou-me. Escrevi em nome de meu tio, não confiando totalmente na transação. E mais ainda, escrevi como se tivesse esquecido ou tivesse esperança de evitar a promessa. Ele continuou. Sua resposta é tão enigmática quanto a anotação de meu tio. De fato assim era, pois o papel amarrotado que me foi passado exibia numa estranha caligrafia forçada uma única linha, sem assinatura nem data. Oferecer um refúgio àquele que não deve ser nomeado. Ouso dizer que fitei Tuttle com uma estupefação que era espelhada claramente nos olhos dele, já que sorriu antes de responder. Não significa nada para você, certo?
Nem significava nada para mim quando li pela primeira vez, mas não por muito tempo. Para compreender o que se segue, deve conhecer pelo menos um breve esboço da mitologia. Se de fato trata-se de mitologia, na qual o mistério se enraiza. Meu tio Amos aparentemente sabia dela, e nela acreditava, pois as várias notas espalhadas nas margens dos livros proscritos aludem a um conhecimento muito além do meu. Aparentemente, a mitologia advém de uma fonte em comum de nossa gênese lendária, mas com apenas umas poucas similaridades. E às vezes sou tentado a dizer que essa mitologia é mais antiga que qualquer outra. Certamente em suas implicações vai muito além das outras, sendo cósmica e imemorial, pois seus seres são de duas naturezas distintas. Os antigos, ou deuses anciões, simbolizando o bem cósmico, e aquelas entidades de mal cósmico, exibindo muitos nomes e caracterizando-se em diferentes grupos, como se associados com os elementos e ao mesmo tempo transcendendo-os, pois existem os seres da água, ocultos nas profundezas, aqueles do ar, que são os espreitadores primais de além do tempo, aqueles da terra, horríveis sobreviventes animados de eras distantes. Há muito e muito tempo, os anciões baniram dos lugares cósmicos os malignos, aprisionando-os em muitos locais. Mas com o tempo, esses malignos geraram lacaios infernais que começaram a prepará-los para seu retorno à grandeza. Os anciões não têm nomes, mas seu poder e vontade aparentemente sempre será maior o suficiente para deter o poder dos outros. Agora, entre os malignos aparentemente muitas vezes há conflito, bem como entre os seres inferiores. Os seres da água opõem-se aos do ar, os seres do fogo opõem-se aos seres da terra, porém, mesmo assim, juntos odeiam e temem os deuses anciões e esperam sempre derrotá-los em algum tempo futuro. Entre os papéis de meu tio Amos aparecem muitos nomes terríveis escritos em sua caligrafia difícil. O grande Cthulhu, Lago de Hali, Tsatogwa, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Azathoth, Astur, o Indizível, Yuggoth, Audones, Thale, Aldebaran, Asíades, Carcosa e outros nomes. E é possível dividir alguns desses nomes em classes vagamente sugestivas, a partir dessas notas que são a mim inteligíveis, embora muitas apresentem mistérios insolúveis que não posso esperar penetrar algum dia. E muitas estão também escritas em idioma que não conheço, junto a símbolos e sinais enigmáticos e estranhamente assustadores. Mas através do que aprendi, é possível saber que o grande Cthulhu é um dos seres da água, enquanto Astur é um dos seres que espreitam os espaços estelares. E é possível inferir, a partir dessas pistas vagas, nesses livros proibidos, onde estão alguns desses seres, de modo que posso crer que, nessa mitologia, o grande Cthulhu foi banido para um lugar sob os mares da terra, enquanto Astur foi lançado no espaço exterior, aquele lugar onde as estrelas negras encontram-se, indicado como Aldebaran da Íades, que é o lugar mencionado por Chambers, que estava por sua vez repetindo a Carcosa de Biers. À luz dessas coisas, da comunicação do sacerdote tibetano, posso certamente tornar claro um fato. Adam, certamente, além de qualquer sombra de dúvida, aquele que não deve ser nomeado não pode ser outro, senão Astur, o Indizível. O súbito cessar de sua voz perturbou-me. Havia algo hipnótico em seus ávidos sussurros, e algo que também me enchia de uma convicção muito além do poder das palavras de Paul Tuttle. Em algum lugar lá no fundo, nos recessos de minha mente, uma corda havia sido tangida, uma conexão mnemônica que não conseguia descartar, e que deixou-me com uma sensação de antiguidade ilimitada, uma ponte cósmica para outro lugar e outro tempo. Parece lógico, disse por fim com cautela.
Lógico, Adam. É de certo lógico. Deve ser lógico, exclamou ele. Considerando que seja isso mesmo, eu disse, que deduz então daí? Veja só, considerando que seja isso mesmo, ele prosseguiu com ânsia. Sabemos que meu tio Amos prometeu oferecer um refúgio em preparo para o retorno de Hastur, vindo de qualquer que seja a região do espaço exterior que agora o aprisiona. Onde seja isso, ou que tipo de lugar seja, até então não me preocupei em saber, embora possa talvez cogitar. Esse não é o tempo de cogitações, e ainda assim parece, a partir de certas outras evidências à mão, que podem haver outras deduções permissíveis a serem feitas. A primeira e mais importante delas é de natureza dupla, ergo, algo imprevisto impediu o retorno de Astur durante a vida de meu tio. E ainda assim, algum outro ser tornou-se manifesto. Neste ponto ele fitou-me com franqueza incomum e não pouco nervoso. Quanto à evidência dessa manifestação, seria de bom alvitre não falar dela agora. É suficiente dizer que acredito ter tal evidência ao alcance. Retornemos então à minha premissa original. Entre as poucas anotações marginais feitas por meu tio, existem 2 ou 3 especificamente notáveis no texto de Riley. De fato, à luz do que é conhecido, ou o que pode justificadamente ser inferido, são notas sinistras e agourentas. Assim falando, abriu o antigo manuscrito e passou para o ponto bem próximo ao começo da narrativa. E agora preste atenção, Adam, disse ele, e eu levantei e curvei-me sobre ele para observar a caligrafia aracnídea e quase ilegível que eu sabia ser de Amos Tuttle. Observe a linha de texto que está sublinhada. Pnunglu imglu naftkolo ilevga naglunftagen. E o que se segue foi escrito, sem qualquer dúvida, pela mão de meu tio, seus lacaios preparando sua vinda. E ele não está mais sonhando? WT 228. E numa data mais recente, a julgar pela mão trêmula que aqui escreveu uma única abreviação, ENS. Fica óbvio que isso não significa nada, sem uma tradução do texto. Sem isso, quando vi pela primeira vez a nota, voltei minha atenção à anotação entre parênteses. E em pouco tempo resolvi seu significado como sendo uma referência a uma revista popular, WT Weird Tales, 228, exemplar de fevereiro de 1928. Aqui a tem. Ele abriu a revista junto ao texto sem sentido, ocultando parcialmente as linhas que começaram a assumir uma inaudita atmosfera de idade sobrenatural perante meus olhos. E logo abaixo da mão de Paul Tuttle estava a primeira página de uma história que obviamente pertencia a essa inacreditável mitologia, diante da qual eu não conseguia reprimir um começo de atordoamento. O título, apenas parcialmente coberto pela mão dele, era O Chamado de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. Mas Tuttle não se deteve na primeira página, foi bem ao cerne da história, antes de pausar e apresentar a meus olhos a linha, idêntica e ilegível, que estava abaixo da escrita difícil de Amos Tuttle, no incrivelmente raro texto de Riley, sobre o qual repousava a revista. E ali, apenas um parágrafo abaixo, aparecia o que se passava por uma tradução de um idioma totalmente desconhecido do texto. Em sua casa de Riley, o morto Cthulhu espera sonhando. E aqui está, continuou Tuttle com certa satisfação. Cthulhu também aguarda pelo tempo de seu ressurgimento. Quantas eras, ninguém saberá dizer, mas meu tio questionou-se. Cthulhu ainda continuava sonhando. E, seguindo isto, escreveu e sublinhou 2 vezes uma abreviação que só pode significar Innsmouth. Isso, junto com as coisas macabras, mal descritas nessa história reveladora, que passa por obra de ficção, abre uma visão de um horror jamais sonhado, um horror maléfico e ancilário. Bom Deus! Exclamei involuntariamente. Certamente você não acha que esta fantasia ganhou vida? Tuttle voltou-se e me ofereceu um olhar estranhamente distante.
O que eu acho não importa. Não importa, Adam, replicou de maneira grave. Mas há uma coisa que eu gostaria bastante que você soubesse. O que aconteceu em Innsmouth, o que aconteceu ali por décadas, que fez as pessoas evitarem o lugarejo? Por qual razão esse antes próspero porto caiu no esquecimento, com metade de suas casas vazias, suas propriedades praticamente sem valor? E por qual razão foi necessário que homens do governo explodissem rua após rua de armazéns e residências de sua orla? E, por fim, por qual razão diabos enviaram um submarino para torpedear os espaços marinhos além do Recife do Diabo, ali perto de Innsmouth? Eu não sei nada sobre isso, repliquei. Mas ele não prestou atenção. Levantou a voz um pouco, incerta e trêmula, dizendo: Posso dizer a razão, Adam. É como meu tio Amos escreveu. O grande Cthulhu despertou novamente. Por um momento senti um tremor, e então disse: Mas é Astor que ele estava esperando. Precisamente, concordou Tuttle numa voz direta e profissional. Então, gostaria de saber quem ou o que, caminhando pela terra, nas horas sombrias em que Fomalhaut ascende e as Íades estão no leste. Parte 3. Com isto, mudou abruptamente de assunto. Começou a perguntar-me coisas sobre mim e meu escritório, e quando eu levantei, pediu-me para passar a noite ali. Isso finalmente consenti, e com alguma relutância, após o que ele saiu para preparar um aposento para mim. Tomei a oportunidade que se revelou para examinar sua mesa com mais vagar, buscando o Necronomicon que havia sumido da Universidade Miskatonic. Não estava em sua mesa, mas, passando as prateleiras, encontrei-o. Havia justamente tomado do livro para examiná-lo para ter certeza de sua identidade, quando Tuttle reentrou no aposento. Seus olhos rápidos voltaram-se para o livro em minhas mãos, e ele fez um sorriso de canto de boca. Gostaria que você devolvesse isso ao Dr. Lanfa. Quando sair amanhã de manhã, Adam, falou casualmente. Agora que copiei o texto, não tenho mais uso para ele. Farei com gosto, disse, aliviado que a questão havia se resolvido com tamanha facilidade. Logo após, retirei-me para o aposento no segundo andar que ele havia preparado para mim. Poe acompanhou-me até a porta e então fez uma pausa rápida, incerto com alguma coisa na ponta da língua, que não permitia passar pelos lábios, pois virou-se uma ou duas vezes, deu-me boa noite antes de falar aquilo que pesava em sua mente. Por sinal, se ouvir alguma coisa de noite, não fique alarmado, Adam. O que quer que seja, é inofensivo, ainda. Não foi senão até ele ter saído e eu ter ficado sozinho em meu quarto, que o significado do que ele falou e a forma como ele o falara ficaram claros. Veio-me a ideia de que esta era a confirmação dos rumores terríveis que haviam enchido Arkham, e que Tuttle comentara o assunto com uma ponta de medo. Despi-me vagarosamente e pensativamente, sem desviar um só instante da preocupação com a estranha mitologia dos livros antigos de Amos Tuttle, que enchiam minha cabeça. Nunca fui de fazer julgamentos precipitados, e certamente não os faria naquele momento. Apesar do aparente absurdo da estrutura, era ainda assim suficientemente bem formulada, de modo a merecer mais que um escrutínio casual. E ficara claro para mim que Tuttle estava mais que meio convencido de sua verdade. Isto por si só me fez pensar, pois Paul Tuttle havia distinguido-se inúmeras vezes pela cabalidade de suas pesquisas e seus artigos publicados não foram desafiados nem sequer nos menores detalhes. Como resultado de pesar esses fatos, estava preparado para admitir que pelo menos haveria alguma base para a estrutura mitológica que Tuttle me delineara. Mas, quanto à sua verdade ou falsidade, estava claro que naquele momento eu estava em posição de comprometer-me, mesmo que guardasse isso apenas para mim, pois livrar-se de sua própria conclusão, por mais infeliz que ela subsequentemente prove ser. Pensando nisso, fui para a cama e nela deitei esperando o sono. A noite se aprofundou e escureceu, embora eu pudesse enxergar, através da tênue cortina na janela, que as estrelas estavam visíveis. Andrômeda alta no leste
e as constelações do outono começando a tomar o céu. Estava no limiar do sono quando fui desperto violentamente por um som que já estava audível há algum tempo, mas que só então chegara a ponto de assolar-me com toda a sua significância. O passo levemente trêmulo de alguma criatura gigantesca, vibrando por toda a casa, embora o som não viesse de dentro da casa, mas do leste, e por algum momento confuso pensei em algo levantando-se do mar e andando pela praia sobre a areia molhada. Mas essa ilusão passou quando ergui-me pelos cotovelos e ouvi com mais atenção. Por um momento não ouvi som algum, e então veio novamente, irregular, quebrado, um passo, uma pausa, 2 passos em rápida sucessão, um estranho ruído de sucção. Perturbado, levantei de vez e fui à janela aberta. A noite estava quente e o ar parado, quase opressivo. Bem longe, ao nordeste, um raio cortava um arco sobre o céu, e do norte distante vinha o zumbido leve de um avião noturno. Já passava da meia-noite. Baixas no leste brilhavam a vermelha Aldebaran e as Pleiades. Mas naquele momento, ao contrário de depois, não conectei os distúrbios que ouvi com a aparição da Íades sobre o horizonte. Enquanto isso, os estranhos sons continuavam sem cessar, e ocorreu-me que naquele momento estavam de fato se aproximando da casa, embora com progresso lento. E vinham da direção do mar, sem dúvida, pois naquele local não haviam configurações de terra que pudessem desviar o foco direcional dos sons. Comecei a pensar novamente naqueles sons parecidos que ouvi quando o corpo de Amos Tuttle estava na casa, embora não lembrasse então que, muito embora as Íades fossem visíveis agora no leste, naquela época pousavam no oeste. Se havia qualquer diferença na maneira da aproximação, não consegui discernir, a não ser o fato de que os distúrbios pareciam de certa forma mais próximos, mas era menos uma proximidade física que uma proximidade psíquica. Essa convicção era tão forte que comecei a sentir um crescente desconforto, sem dúvida misturado ao medo. Comecei a experimentar uma inquietude selvagem, um desejo por companhia, e corri rapidamente para a porta do meu quarto. Abri-a e passei logo para o corredor, buscando meu anfitrião. Mas agora uma nova descoberta se revelava. Enquanto estava no meu quarto, os sons que ouvia pareciam inquestionavelmente vir do leste, não obstante os leves e quase intangíveis tremores parecerem sacudir por toda a casa velha. Mas ali, na escuridão do corredor, onde havia parado sem qualquer tipo de luz, fiquei ciente de que os sons e tremores emanavam de alguma parte abaixo, não de qualquer lugar na casa, mas abaixo dela, ascendendo como que de lugares subterrâneos. Minha tensão nervosa aumentou e fiquei ali incerto, tentando perceber o que acontecia no escuro, quando percebi, na direção da escada, uma tênue radiância vinda de baixo. Fui em sua direção sem fazer ruídos, e ao olhar por sobre o corrimão, vi que a luz vinha de um lampião elétrico na mão de Paul Tuttle. Ele estava em pé, no corredor inferior, vestido de roupão, embora ficasse claro, mesmo de onde eu estava, que ele não havia removido suas roupas anteriores. A luz que caía sobre seu rosto revelava a intensidade de sua tensão. Sua cabeça se voltava um pouco para o lado, em atitude de audição, e ele ficou ali imóvel enquanto eu o observava de cima. "Paul!" chamei num sussurro rouco. Ele olhou para cima e instantaneamente viu meu rosto, sem dúvida pego pela luz de seu lampião. "Consegue ouvir?" ele perguntou. "Sim. O que, em nome de Deus, é isso?" "Já ouvi isso antes", respondeu. "Desça." Fui até o corredor inferior, onde por um momento fiquei sob seu olhar penetrante e questionador. "Não está com medo, Adam?" Balancei minha cabeça negativamente. "Então, venha comigo." Virou-se e foi pelo caminho que levava aos fundos da casa, onde desceu até os porões. Durante esse tempo, os sons aumentaram de volume. Era como se estivessem chegando perto da casa. De fato, quase como se estivesse diretamente abaixo. E agora havia um tremor óbvio e definitivo no prédio.
não apenas nas paredes e suportes, mas no tremelique e calafrio da própria terra ao redor. Era como se algum distúrbio das profundezas subterrâneas houvessem escolhido aquele ponto da superfície da terra para manifestar-se. Mas Tuttle não parecia abalado com aquilo, pois sem dúvida havia passado pelo fenômeno anteriormente. Passou direto pelo primeiro e segundo porões, chegando a um terceiro, colocado um tanto abaixo dos outros, e aparentemente uma construção recente, mas, como os outros dois, construído a partir de blocos de calcário em cimento. No centro deste subporão, fez uma pausa e ficou quieto, escutando. Os sons, naquele momento, haviam chegado a uma tal intensidade que parecia que a casa fora pega num vórtice de atividade vulcânica, mas sem sofrer de fato a destruição dos suportes. Pois o tremor e os movimentos, o estalido e o arrastar das vigas sobre nós, deu-nos a evidência da tremenda pressão exercida dentro da terra debaixo de nós, e mesmo o chão de pedra do porão parecia vivo sob meus pés descalços. Mas naquele momento os sons pareceram voltar a um pano de fundo, embora na verdade não tenham de fato diminuído, e apenas ilusoriamente pareceram assim devido à nossa crescente familiaridade com eles. E porque nossos ouvidos estavam prestando uma atenção a outros sons, ressoando em claves maiores, estes também ascendendo do subterrâneo, como se vindos de grande distância, mas carregando consigo um caráter infernal e insidioso nas implicações que cresciam ao nosso redor. Pois os sons de assobio que ouvíamos não eram claros o suficiente para justificar qualquer inferência de suas origens, e foi somente ao passar algum tempo escutando que ocorreu-me que os sons que passavam por um bizarro assobio ou lamúria derivavam de algo vivo, algum ser consciente, pois podiam ser compreendidos como murmúrios chocantes e grosseiros, indistintos e ininteligíveis, mesmo quando eram claramente audíveis. Nesta vez, Tuttle pôs o lampião no chão e ajoelhou-se, pondo o ouvido próximo da pedra. Imitando seus movimentos, descobri que os sons vindos de abaixo eram reconhecíveis como sílabas, embora não menos sem sentido. Pois, primeiramente, não houve nada que não ululações incoerentes e aparentemente desconexas. Então, interpoladas com sons de cantoria, que seriam mais tarde identificadas por mim como o seguinte: Ya, ya, Shub Nigurat, Ug, Tulhoftag, Ya, ya, Cthulhu. Mas logo percebi que havia errado quanto a pelo menos um desses sons. A palavra Cthulhu era bastante audível, apesar da fúria dos sons que nos cercavam, mas a palavra que a seguia era um tanto mais longa que Ftagn. Era como se uma sílaba extra fosse adicionada, e ainda assim não podia ter certeza de que não fora cantada sempre assim, pois acabou soando mais clara, e Tuttle tirou de seu bolso um caderno e um lápis e escreveu: "Estão dizendo Cthulhu Naftagn." A julgar pela expressão de seus olhos, levemente dilatados, isto evidentemente lhe revelava algo, mas para mim não queria dizer nada, além de minha habilidade de reconhecer uma porção como idêntica às palavras que apareciam no abominado texto de Hillier. E subsequentemente, mais uma vez na história da revista, onde sua tradução parecia indicar que as palavras significavam: "Tolo espera sonhando." Minha óbvia e vazia ignorância de seu significado aparentemente lembrou meu anfitrião de que sua erudição filológica era muito maior que a minha, pois sorriu de modo macabro e sussurrou: "Não passa de uma construção negativa." Mesmo nesse ponto não compreendi que ele tentava explicar que as vozes subterrâneas não estavam dizendo o que eu pensava, mas sim: "Tulo não está mais dormindo." Agora não havia mais como questionar a crença, pois as coisas que estavam ocorrendo não eram de origem humana, e não admitiam outra solução do que alguma que não fosse, mesmo que remotamente, relacionada à incrível mitologia que Tuttle havia há pouco me exposto. E agora, como se esta evidência de sentimento e audição não fosse suficiente, manifestou-se um estranho e fétido odor, misturado a um cheiro nauseabundo e forte de peixe, aparentemente escapando pela porosa pedra calcária. Tuttle percebeu isso quase simultaneamente a mim,
e fiquei alarmado ao observar em suas feições traços de apreensão que antes não havia notado. Por um momento ele ficou quieto, depois levantou-se furtivamente, tomou do lampião e saiu do porão, levando-me a segui-lo. Só então, quando estávamos mais uma vez no andar de cima, ele aventurou-se a falar. Estão mais próximos do que eu pensava, disse ele pensativo. Seria Astur? Perguntei nervosamente, mas ele balançou a cabeça. Não pode ser, porque a passagem abaixo leva apenas ao mar e, sem dúvida, está parcialmente alagada. Portanto, pode ser apenas um dos seres da água, aqueles que refugiaram-se por aqui quando os torpedos destruíram o Recife do Diabo, além da temida Innsmouth. Tulo, ou aqueles que o servem, como os Migo, o servem nos espaços gélidos, e o povo Chocho o servem nos ocultos platôs da Ásia. Já que era impossível dormir, sentamos por um tempo na biblioteca, enquanto Tuttle falava quase cantando sobre as estranhas coisas que havia descoberto nos velhos livros que haviam sido de seu tio. Esperamos sentados pela aurora, enquanto ele falava do temido platô de Leng, do bode negro das florestas e suas 1000 crias, de Azathoth e Nyarlathotep, poderoso mensageiro que andava pelos espaços e estelares exibindo o semblante de homem, do horrível e diabólico símbolo amarelo, das torres fabulosas e assombradas da misteriosa Carcosa, dos terríveis Loingor e do odiado Zar, de Itaqua, a coisa da neve, de Shalgnafalgn e Ngactun, da desconhecida Kadat, e dos fungos de Yugoth, de modo que ele falou por horas, enquanto os sons abaixo continuavam e eu sentado ouvia, imerso num medo beirando o terror. E mesmo assim esse medo era desnecessário, pois na aurora as estrelas empalideceram e o tumulto abaixo morreu de súbito, afastando-se para o leste e para as profundezas do oceano, fazendo com que eu fosse para meu quarto com ansiedade, para vestir-me em preparo de minha saída. Parte 4. Em pouco mais de um mês, mais uma vez estava eu na propriedade de Tuttle, vindo de Arkham, respondendo a um chamado urgente de Poe, em cujo cartão ele havia rabiscado, com punho trêmulo, uma única palavra: venha. Mesmo que não houvesse escrito isto, eu já estava considerando ser meu dever retornar à velha casa da estrada Aylesbury, apesar do meu desagrado pela pesquisa de Tuttle, que abalava minha alma, e do meu agora ativo medo, que não podia mais evitar. Ainda assim, vinha procrastinando desde que tomara a decisão de tentar dissuadir Tuttle a afastar-se das pesquisas, até a manhã do dia em que seu cartão chegou. Naquela manhã, eu vira no jornal Transcript uma reportagem confusa de Arkham. Não haveria notado nada se não fosse pela pequena manchete que me capturou o olhar. Ultraje no cemitério de Arkham, e logo abaixo, cripta dos Tuttle violada. A reportagem era breve e revelava muito pouco além da informação já transmitida pelas manchetes. Descobriu-se cedo nesta manhã que vândalos invadiram e destruíram parcialmente a cripta dos Tuttle, no cemitério de Arkham. Uma das paredes foi esmagada de maneira quase irreparável e os caixões foram perturbados. Foi reportado que o caixão do falecido Amos Tuttle está desaparecido, mas havia confirmação do fato quando da impressão deste número. De imediato, ao ler o vago boletim, fui assaltado pela mais forte das apreensões, vinda não se sabe de que lugar. Ainda assim, eu sentia que o ultraje perpetrado contra a cripta não era um crime comum, e não conseguia deixar de conectá-lo em minha cabeça com as ocorrências na velha casa dos Tuttle. Resolvi, portanto, ir até Arkham, e assim ver Paul Tuttle, antes da chegada de seu cartão. Sua breve mensagem alarmou-me mais ainda, se é que isso é possível, e ao mesmo tempo convenceu-me do que temia, que alguma revoltante conexão existia entre o ultraje no cemitério e as coisas que andavam na terra sob a casa da estrada Aylesbury. Mas ao mesmo tempo sentia uma profunda relutância em deixar Boston, obcecado por um medo intangível do perigo invisível que viria de uma fonte desconhecida. Ainda assim, o dever compelia minhas viagens,
e por mais forte que fosse a sensação, eu deveria pô-la de lado e ir até Arkham. Cheguei na cidade no começo da tarde e fui logo ao cemitério, na capacidade de procurador, avaliar a extensão dos danos. Uma guarda policial fora estabelecida, mas recebi permissão de examinar o local, tão logo minha identidade fora averiguada. O registro do jornal, logo descobri, havia sido chocantemente inadequado, pois a ruína da cripta Tuttle fora virtualmente completa, seus caixões expostos ao calor do sol, alguns deles quebrados, revelando ossos há muito mortos. Embora fosse verdade que o caixão de Amos Tuttle havia desaparecido na noite, fora encontrado ao meio-dia num campo aberto a cerca de 3 quilômetros a leste de Arkham, longe demais da estrada para ter sido carregado até ali. E o mistério de estar ali tornou-se então mais profundo de quando encontraram o caixão, pois uma investigação descobriu certos sulcos profundos na terra, postos a amplos intervalos, alguns deles de mais de 1 metro de diâmetro. Era como se alguma monstruosa criatura houvesse andado ali, embora eu confesse que este pensamento ocorreu apenas em minha cabeça. As impressões na terra permaneceram um mistério, sobre o qual nenhuma luz foi lançada, mesmo pelas suspeitas mais imaginativas quanto à sua fonte. Isto pode ter sido em parte devido ao fato mais aterrador que ficou claro tão logo após a descoberta do caixão. O corpo de Amos Tuttle havia sumido, e uma busca nas cercanias falhou em encontrá-lo. Descobri isso tudo do custódio do cemitério, antes de pôr-me a caminho da estrada Aylesbury, recusando-me a pensar mais sobre essas incríveis informações até que houvesse falado com Paul Tuttle. Desta vez, minha chamada na porta não foi atendida de imediato, e comecei a imaginar com alguma apreensão se algo havia acontecido com ele, quando detectei um leve som de arrastar por trás da porta, e quase que imediatamente depois ouvi a voz abafada de Tuttle. "Quem é?" "Adam", respondi, e ouvi o que parecia ser um engasgo de alívio. A porta se abriu e até que ela se fechasse novamente, não consegui perceber a escuridão noturna do corredor, vendo depois que a janela no outro extremo estava fortemente fechada e que nenhuma luz caía sobre o longo corredor, vinda de algum dos aposentos para os quais o corredor dava. Proibi-me de perguntar a questão que estava na ponta da língua e, ao invés disso, voltei-me para Tuttle. Levou algum tempo para que meus olhos dominassem a escuridão antinatural o suficiente para percebê-lo, e somente então fui abalado por uma sensação distinta de choque. Pois Tuttle havia mudado de um homem alto e ereto, na flor de seus anos, para um homem curvado e pesado, de aparência descuidada e levemente repulsiva, traindo uma identidade que na verdade ultrapassava a sua. E suas primeiras palavras encheram-me de um grande alarme. "Rápido, rápido, Adam", disse ele. "Não há muito tempo." "O que foi? Alguma coisa errada, Paul?" perguntei. Sem responder, levou-me até a biblioteca, onde um lampião elétrico queimava tênue. "Fiz um pacote de alguns dos livros mais valiosos de meu tio, o texto de Hiller, o livro de Aibon, os manuscritos pinacóticos e mais alguns outros. Estes devem ser entregues à biblioteca da Universidade Miskatonic por suas mãos, hoje, a todo custo. Devem, portanto, ser considerados propriedade da biblioteca. E aqui está um envelope contendo certas instruções para você, em caso de eu não conseguir entrar em contato, seja pessoalmente ou por telefone, que já instalei aqui desde sua última visita, às 10 da noite de hoje. Você vai ficar, eu presumo, na Lewiston House. Agora, preste bastante atenção. Se eu não ligar para você antes das 10 da noite de hoje, deve seguir as instruções contidas aqui, sem hesitação. Aconselho que haja imediatamente. E caso as ache muito incomuns, e isso o impeça de agir com presteza, já telefonei ao juiz Wilton, e expliquei que deixei algumas instruções estranhas, porém cruciais com você. E
que as quero cumpridas ao pé da letra. O que foi que aconteceu, Paul? Perguntei. Por um momento parecia que ele falaria livremente, mas apenas balançou a cabeça e disse: Por enquanto, não sei de tudo, mas isso posso adiantar. Nós dois, eu e meu tio, cometemos um terrível engano. E temo que seja tarde demais para corrigi-lo. Você soube do desaparecimento do corpo de tio Amos? Assenti, confirmando. Pois ele já apareceu. Fiquei impressionado, pois acabara de vir de Arkham e nenhuma informação do tipo me havia sido passada. Impossível, exclamei. Ainda estão procurando por ele? Não importa, ele disse de maneira esquisita. Não está por lá, está aqui, aos pés do jardim, onde foi abandonado, uma vez que o julgaram inútil. Neste ponto, de súbito sacudiu a cabeça para cima e ouvimos arrastares e roncos vindos de alguma parte da casa. Mais rapidamente pararam e Paul voltou-se para mim. O refúgio? Murmurou, dando então uma risada doentia. O túnel foi construído pelo tio Amos, tenho certeza, mas não era o refúgio que Astor desejasse. Embora sirva aos lacaios de seu meio-irmão, o grande Cthulhu. Era quase impossível perceber que o sol brilhava lá fora, pois a escuridão no aposento e a atmosfera de terror iminente posta sobre mim combinaram-se para dar à cena uma irrealidade bastante distante do mundo de onde eu acabara de vir. Apesar do horror daquela cripta violada, percebi também em Tuttle um ar de expectativa quase febril, unido a uma pressa nervosa. Seus olhos brilhavam de maneira esquisita e pareciam mais proeminentes que antes. Seus lábios pareciam ter ficado ásperos e grosseiros, e sua barba estava emaranhada a um ponto que eu não julgaria antes possível. Ele ouviu por apenas um momento antes de voltar-se novamente para mim. Eu preciso ficar aqui. Não terminei de minar o lugar, e isso deve ser feito. Voltou a falar de modo errático, continuando antes que a pergunta que me incomodava pudesse ser pronunciada. Descobri que a casa jaz sobre algum alicerce artificial natural, e creio que essas cavernas estão em parte inundadas, e talvez sejam habitadas. Adicionou como um pós-fácil sinistro. Mas isto, claro, agora é de pouca importância. Não tenho medo imediato do que se encontra abaixo, mas daquilo que está por vir. Mais uma vez ele pausou para ouvir, e mais uma vez sons vagos e distantes chegaram a meus ouvidos. Ouvi com atenção, percebendo apalpadelas luminosas, como se alguma criatura estivesse testando uma porta, e tentei descobrir ou adivinhar de onde vinha o som. Pensei a princípio que o som emanava de algum lugar da casa, e quase que instintivamente me veio a ideia do sótão, pois parecia vir de cima. Mas, num momento, fiquei certo de que o som não derivava de lugar algum dentro da casa, nem de qualquer porção da casa do lado de fora, mas crescia de um lugar além, de um ponto no espaço além das paredes da casa. Um ruído de apalpadelas e puxões que não conseguia se associar em minha consciência a qualquer som material reconhecível, mas a uma invasão extraterrena. Observei Tuttle e vi que sua atenção também estava voltada para o exterior, pois sua cabeça estava de certa forma levantada e seus olhos buscavam além das paredes circundantes, exibindo uma expressão curiosamente extasiada, embora não despida de medo e não despida de um estranho ar de espera fatalista. É o símbolo de Astor, disse numa voz sussurrante. Quando ascenderam as Íades e Aldebaran, espreitar o céu noturno, ele virá. O outro também estará aqui, com seu povo aquático, das raças escamosas primevas. E então começou subitamente a rir, sem fazer sons, apenas balançando, e num olhar arisco e meio insano adicionou: E Cthulhu e Astor lutarão aqui pelo refúgio, enquanto o grande Orion passa pelo horizonte. Lá onde está Betelgeuse dos deuses anciões.
Somente eles podem impedir os planos malignos dessas crias do inferno. Meu espanto diante de suas palavras, sem dúvida, ficou patente em meu rosto, e por sua vez fê-lo compreender o tamanho da hesitação chocada e da dúvida que eu sentia, pois alterou sua expressão de maneira abrupta, suavizando os olhos, torcendo e distorcendo as mãos, e tornando a voz um tanto mais natural. Talvez isso o canse, Adam, disse. Não falarei mais, pois o tempo é curto. O crepúsculo se aproxima. E pouco depois, à noite, imploro que não discuta quanto a seguir as instruções que delineei para você nesta breve nota. Minhas ordens devem ser seguidas cegamente. Se for como eu temo, pode ser que nem mesmo elas sirvam para alguma coisa. E se for o caso, eu o contatarei a tempo. Com isso, pegou o pacote de livros, colocou-o em minhas mãos e levou-me até a porta, para onde segui sem protestos, pois estava atônito e certamente desarmado pela estranheza das ações de Poe, pela atmosfera sinistra de horror crescente que se acumulava naquela antiga e ameaçadora casa. Na soleira da porta, fez uma breve pausa e segurou com leveza meu braço. Adeus, Adam, disse com intensidade amigável. Vi-me então na varanda, sob os raios do sol que baixava, tão luminoso que cheguei a fechar os olhos, até que pudesse, mais uma vez, acostumar-me ao seu brilho, enquanto o riso alegre de um pássaro azul sozinho na cerca da estrada soava prazerosamente em meus ouvidos, como se para me ajudar a deixar para trás aquela atmosfera de medo sombrio e horror sobrenatural. Parte final. Chego agora àquela porção de minha narrativa que temo iniciar. Não apenas devido à credibilidade do que devo escrever, como porque, na melhor das hipóteses, será um registro vago e incerto, repleto de inferências e evidências notáveis, embora desconexas, de um mal ancilário e pleno de horror, vindo de além do tempo, de coisas primais vagando logo após os limites da vida comum que conhecemos, de sobrevivências animadas terríveis nos lugares ocultos da terra. O quanto disto Tuttle aprendeu daqueles textos infernais que confiou-me para que eu os enviasse às prateleiras proibidas da biblioteca da Universidade Miskatonic, não sei. Certo é que ele deduziu muitas coisas que não sabia até que fosse muito tarde. De outras teve pistas, embora haja dúvidas que ele tenha compreendido totalmente a magnitude da tarefa à qual tão descuidadamente se propusera, quando buscou descobrir a razão por trás da ordem de deliberada destruição dos livros e da casa de Amos Tuttle. Logo após meu retorno às antigas ruas de Arkham, os eventos sucederam-se com indesejada rapidez. Depositei o pacote de livros na biblioteca com o Dr. Flanfer e imediatamente parti para a casa do juiz Wilton, onde fui feliz em encontrá-lo. Ele estava para começar a jantar e convidou-me para juntar-me a ele, o que aceitei, embora não tivesse apetite algum. De fato, toda a comida parecia-me repugnante. Naquele momento, todos os medos e dúvidas intangíveis que havia guardado conflitavam dentro de mim, e Wilton percebeu logo que eu estava sob grave e incomum estresse nervoso. Coisa curiosa o incidente da cripta Tuttle, não é mesmo? Comentou com destreza, adivinhando a razão de minha presença em Arkham. Sim, mas não mais curiosa que as circunstâncias da reposição do corpo de Amos Tuttle aos pés de seu jardim, respondi. De fato, disse ele sem sinais visíveis de interesse, sua calma servindo para restaurar algum senso de tranquilidade em mim. Ouso dizer que você veio de lá e sabe exatamente do que está falando. Neste ponto, relatei o mais brevemente possível a história que havia vindo contar, omitindo apenas uns detalhes mais improváveis, mas não tendo sucesso total em afastar suas dúvidas, embora ele fosse educado demais para permitir que essas dúvidas fossem forçadas sobre mim. Ele sentou um pouco, num silêncio pensativo, depois que terminei, fitando uma ou duas vezes o relógio que mostrava que a hora já havia passado das 7. Interrompeu então seu devaneio para sugerir que eu telefonasse a Lewiston House e arranjasse para que qualquer chamada para mim fosse transferida para a casa do juiz Wilton.
Fiz isso de imediato, um tanto aliviado com o fato dele ter consentido em levar o problema a sério o suficiente para devotar sua noite a ele. Quanto à mitologia, disse ele logo após eu retornar à sala, pode ser descartada como uma criação de uma mente louca, a do árabe Abdul al-Azred. Eu havia aconselhado sobre isto, mas à luz das coisas que aconteceram em Innsmouth, talvez fosse melhor não apostar em nada. Contudo, eu não estava presente na sessão. A preocupação imediata é o próprio Paul Tuttle. Proponho que examinemos suas instruções de antemão. Mostrei o envelope e o abri. Continha apenas uma folha de papel com as seguintes linhas enigmáticas e agourentas. Minei a casa e o terreno. Vá imediatamente, sem demora, ao portão do pasto, a oeste da casa, onde no arbusto do lado direito da pista, próxima à arca, escondi o detonador. Meu tio Amos estava certo. Isso deveria ter sido feito desde o começo. Se você me falhar, Haddon, então, diante de Deus, terá solto na terra um tal flagelo como o homem jamais conheceu e jamais verá novamente, se de fato o homem sobreviver a ele. Uma amostra daquela verdade cataclísmica deve ter, naquele momento, começado a penetrar minha mente, pois quando o juiz Wilton acabou de ler o trecho, fitou-me embaraçado e perguntou: O que irá fazer? Respondi sem hesitar: Vou seguir essas instruções ao pé da letra. Ele observou-me por um momento, sem comentar, e então aceitou o inevitável e afastou-se. Devemos, então, esperar às 10 da noite, juntos, disse gravemente. O ato final do incrível horror que teve seu ponto focal na casa Tuttle ocorreu pouco antes das 10, caindo sobre nós em seu início de maneira tão desconcertantemente prosaica que o horror total, quando veio, foi sem dúvida chocante e profundo, pois às 5 para as 10 o telefone tocou. O juiz Wilton pegou do aparelho e, mesmo de onde eu estava sentado, consegui ouvir a voz em agonia de Paul Tuttle chamando meu nome. Tomei o telefone da mão do juiz Wilton. É Haddon, disse numa calma que não sentia. O que foi, Paul? Faça-o, gritou. Oh, Deus, Haddon, faça-o agora, antes que seja tarde demais. Oh, Deus, o refúgio, você conhece o lugar, o portão do pasto. Oh, Deus, seja rápido. E então aconteceu aquilo que jamais esquecerei. A súbita e terrível transformação de sua voz, de modo que foi como se ela entrasse em colapso e degenerasse em balbucios abismais, pois os sons que vieram pelo fio eram bestiais e grosseiros, sons brutais e salivantes, dentre os quais alguns se repetiam, e eu ouvia, num horror cada vez maior, aquele matraquear triunfante antes que ele se fosse. Jastuk Fayak Vulgen Vugtagen Vulgen Hai Schubnigurat Hastur Tagen Hastur. E então, abruptamente, todo o som se calou, e voltei-me para presenciar as feições aterrorizadas do juiz Wilton, e ainda assim não o havia visto, nem havia visto qualquer coisa que em minha compreensão devesse ser feita, pois abruptamente, com um efeito cataclísmico, compreendi o que Tuttle havia falhado em descobrir, até que fosse tarde demais. E num ímpeto, desliguei o telefone, saí correndo da casa para a rua, sem chapéu nem casaco, com o som do juiz Wilton chamando a polícia pelo telefone, ainda ecoando na noite atrás de mim. Corri numa velocidade antinatural nas ruas sombrias e assombradas da cidade de Arkham, amaldiçoada pelas bruxas, para a noite de outubro da estrada Aylesbury, direto pela pista e pelo portão do pasto,
onde por um breve instante ouvi as sirenes soarem por trás de mim e vi a casa Tuttle através do jardim, delineada num infernal brilho púrpura, bela, mas ainda assim alienígena e tangivelmente maligna. Empurrei então o detonador e, com um tremendo rugido, a velha casa explodiu em pedaços e as chamas saltaram de onde a casa um dia havia estado. Por uns poucos momentos atônitos fiquei ali, subitamente ciente da chegada da polícia pela estrada ao sul da casa, antes de começar a mover-me na direção deles e ver, assim que a explosão havia conseguido, o que Paul Tuttle havia imaginado. O colapso das cavernas subterrâneas sob a casa, pois a própria terra estava se assentando, deslocando-se para baixo, e as chamas que subiam enchiam e ferviam na água que irrompia ali embaixo. Foi então que aconteceu outra coisa, o último horror alienígena, que misericordiosamente bloqueou o que eu vi nas ruínas que se juntavam sobre as águas em inundação. A grande massa protoplásmica saída do centro do lago formado onde antes estava a casa Tuttle, e a coisa que veio gritando contra nós pelo jardim, antes que encarasse a outra e começasse uma batalha titânica pelo domínio, interrompida apenas pela brilhante explosão de luz que pareceu emanar do céu a leste, como um feixe de relâmpago incrivelmente poderoso. Uma tremenda descarga de energia em forma de luz, de modo que por um horrendo momento tudo se revelou. Antes que apêndices relampejantes caíssem, como se do coração do próprio pilar de luz, um abarcando a massa das águas e jogando-a para longe no mar, e outro agarrando aquela segunda coisa no jardim e lançando-a ao céu, numa mancha negra que diminuía, onde desapareceu entre as eternas estrelas. E então veio aquele silêncio cósmico e absoluto, e onde um minuto antes este milagre de luz acontecera, estava apenas a escuridão e a linha de árvores contra o céu, e baixo no leste, o olho brilhante de Betelgeuse em Orion ascendia na noite de outono. Por um instante não sabia o que era pior, o caos do momento anterior ou o silêncio completo e sombrio do momento presente. Mas os pequenos gritos dos homens horrorizados fizeram-me recuperar a vontade, e notei então que pelo menos eles não compreenderam o horror secreto, a coisa final que cauteriza e enlouquece, a coisa que ascende nas horas negras para espreitar as profundezas sem fundo da mente. Eles podem ter ouvido, como eu ouvi, aquele som agudo e distante de assobio, aquela ululação enlouquecedora vinda do golfo imensurável e profundo do espaço cósmico, a lamúria que desceu com o vento e as sílabas que flutuaram pelas correntes de ar. Tekelili, tekelili, tekelili. E certamente viram a coisa que veio gritando conosco, vinda das ruínas que afundavam lá embaixo. A caricatura distorcida de um ser humano, com os seus olhos caídos na invisibilidade, em massas grosseiras de carne escamosa. A coisa que balançava seus braços sem ossos contra nós, como os apêndices de um polvo. A coisa que berrava e matraqueava com a voz de Paul Tuttle. Mas eles não podiam saber o segredo que só eu sabia. O segredo que Amos Tuttle deve ter imaginado nas sombras de suas últimas horas. A coisa que Paul Tuttle demorou demais para descobrir. Que o refúgio buscado por Astur, o inominável, o refúgio prometido àquele que não deve ser nomeado, não era o túnel, nem era a casa, mas o corpo e a alma de Amos Tuttle em pessoa, e caso esses não estivessem dispostos, a carne viva e a alma imortal daquele que vivesse naquela casa amaldiçoada na estrada Aylesbury. Fim.